Verratti hoje, Verratti amanhã, Verratti pra sempre. Não cansa de fazer gol, é impressionante. Cara, mais um jogo e parece que mais um ano que é Verratti mais 10 em campo, tá ligado? Vamos lá, pessoal. Olha só, o Clube de Regatas Vasco da Gama veio a campo com esse time aqui hoje e a gente tem basicamente mais do mesmo, só que uma coisa que chama atenção, que não é nenhum dos 11 titulares e sim aqui no banco. Se você olhar, você não vai ver o Jean Davi. O Jean Davi, ele conseguiu perder vaga na relação pro Zuccarello de apenas 18 anos. Aí o que eu acho disso? Acho completamente certo, um não sabe jogar, o outro parece que é bom, vamos dar espaço para quem parece que é bom. Enfim, o Jean Davi, ele perde espaço aqui e o Vasco vem com mais do mesmo, Coutinho titular, Payet no banco, e sinceramente, você pega os dois hoje e não dá um jogador, pelo menos hoje, pelo menos é o que aconteceu na partida deste dia. Olha só, pessoal, como é que fica esse time colocado em campo? Ele fica mais ou menos assim, é aquilo lá que a gente viu, mais uma partida com o Lucas Oliveira, mano, cadê o Maurício Lemos? Não vai estrear nunca, não gostaria de saber o que tá acontecendo. Enfim, no resto, mais do mesmo, aquilo lá que já sabe. E hoje o jogo, como você pode ver aqui, não era em São Januário. Então, assim, a bola começa a rolar e aí a gente tem a nossa melhor chance perto dos 20 minutos do primeiro tempo. Um cabeceio aqui do Jair para a grande defesa do goleiro. E assim, o Vasco não estava criando muito no começo. E depois, quando chegou na metade do jogo, o Vasco não estava criando muito na metade do jogo. Mas aí depois avançou para o final e aí o Vasco não estava criando muito no final também não. O Vasco criou muito pouco e isso é um problema. A partida não é muito ruim do ponto de vista defensivo, porque na verdade é sim, porque teve dois erros crassos de dois zagueiros, mas não é ruim do ponto de vista que a gente não cedeu muitos ataques, a gente não sofreu demais, o que a gente tomou foi porque a gente mesmo fez a cagada, só que ofensivamente também não tinha grandes coisas. Esse aqui foi um bom lance, foi um grande momento do Vasco. O Jair cabeceia aqui a bola, o goleiro faz uma baita defesa. Era e dava pra gente ter abrido é foda, né? Aberto o placar nesse momento aqui, mas o goleiro pegou, cresceu muito bem. E depois, cara, começou a aparecer lances tipo esse aqui. Verratti fora da área, o que já é um problema. Verratti jogando com os pés, o que normalmente é outro. Verratti tendo que cruzar, o que é o maior de todos os problemas. Aqui, assim, todo mundo sabe que isso aqui não é pra acontecer, o certo é o Verratti estar na área para receber o cruzamento, e aí, cara, o Alex Teixeira, que mais uma vez foi titular, ele tava até sendo voluntarioso, ele tava tentando correr, tentando se esforçar, só que assim, é só isso, ele tava tentando eu também consigo tentar, mas eu, assim como ele, não consigo jogar bem. Enfim, ele tava tentando, esse aqui era o lado do Alex Teixeira, e não tava funcionando, e pra não ficar em pura crítica ao Alex Teixeira, que pelo menos tentava, do outro lado, lá na esquerda, o Coutinho também não estava conseguindo fazer quase que nada. Enfim, aqui um problema, muita gente já postando aquele vídeo de um cavalo jogando com a bola, sabe, não conseguindo fazer nada pra zoar o Verratti, o que eu acho engraçado sempre, porque aquele vídeo é intancável, mas, assim, cara, zoar o Verratti sendo vascaíno é um bagulho meio incabível, porque, cara, se não fosse esse maluco que chega agora a 5 gols em 4 jogos de Campeonato Carioca, se não fosse ele, não onde que nós estaria? Não só esse ano, porque esse ano acabou de começar, mas nos últimos, tá ligado? Assim, a gente deve muito, é claro que assim, mesmo jogador bom, vale a pena a gente zoar, tudo bem, faz parte do jogo, mas que zoar o Verratti hoje em dia é foda. Enfim, depois o que é que vai acontecer? Acontece o Coutinho, que na verdade o problema, o que faz ele estar aqui é o fato dele não acontecer. A gente viu ontem a chegada do Neymar e tem muita expectativa, até de mim mesmo, de ver se o Neymar vai jogar bem ou não. O Coutinho não tá jogando. O Coutinho fez um gol muito bonito no último jogo, que a gente ficou até empolgado, que eu mesmo comentei, cara, tomara que isso aqui sirva pra dar confiança pra ele, pra tentar mais chutes assim, pelo menos hoje não deu não. O Coutinho, assim, hoje ele basicamente errou quase tudo que ele tentou. Todas as bolas que chegavam nele, ou ele errava, ou ele tocava pra trás ou pro lado. Então, assim, hoje foi uma partidinha bem abaixo, um negócio bem sofrível. Colocavam ele pra bater falta e, mano, uma hora ele bateu na defesa não, na barreira, o que ele tem feito bastante, e outra hora ele foi cruzar e jogou a bola longe, tá ligado? Então, assim, é claro que, mano, eu não vejo a hora de voltar aqui e ter mais motivos pra falar, caramba, o jogaço do Coutinho, muito bonito gol, baita assistência, mas hoje é um dia bem fraquinho. Na última partida ele fez um gol, mas assim, sendo bem sincero, tinha sido um jogo bem abaixo dele também, só que aí ele fez um gol, tá ligado? Hoje o gol não sai e aí evidencia mais o problema. Assim, meu Deus do céu, eu tô tomando muito cuidado com como criticar aqui, e aí falando em tomar cuidado, a galera vaiou ele no final do segundo tempo. Aí eu já discordo. Aí, igual eu falei, pô, zoar o Verratti tudo bem, mas vaiar pelo menos por enquanto, tá ligado? Porque, assim,
assim, o campeonato tá começando, o ano tá começando, a gente vê que o Coutinho tá tentando fazer as coisas, assim, já vai agora, eu acho um pouco precipitar, um pouco queimar etapas, tá ligado? Então, assim, eu tento ter um certo cuidado, mas é verdade que infelizmente, a partida dele hoje é bem abaixo e eu torço para que isso, sabe, se resolva com o tempo. No mais, pessoal, o que a gente tem? Final do primeiro tempo, bem chatinho. O último jogo, ele já tinha sido insuportável. A verdade é essa, foi um jogo insuportável que do nada o Paulo Henrique entrou no segundo tempo e fez um golaço, mas tirando o gol dele não teve nada. Hoje, mais uma vez, um jogo bem xoxo, bem capenga, bem manco no primeiro tempo, mas que ele ficava mais digerível, era um pouco mais fácil de aguentar, porque pelo menos os titulares estavam em campo. Então, tipo assim, por mais que, por exemplo, o Coutinho estava jogando mal, a cada vez que a bola chegava nele, eu tinha as esperanças renovadas de, não, vamos ver, vai que agora, tá ligado? No último jogo eram as reservas, então assim, não tinha muito o que ficar esperançoso não, mas fato é que é um jogo muito fraco. Nos sites de estatística, tinha site falando que o Vasco deu 2 chutes e tomou só um nos 45 primeiros minutos, e segundo a Globo forçou um pouco a mão ali de considerar algumas coisas. Eu até anotei, a Globo deu como 4 chutes do Vasco, 3 do Volta Redonda. Sabe aqueles chutes meio travados, aquelas bolas que vai muito para fora? A Globo provavelmente contabilizou isso. O que a gente tem de certeza, independente de seja Globo, seja site de estatística, é que foi um primeiro tempo ruim, tá ligado? O Vasco sofreu muito pouco, mas também ofereceu muito pouco perigo. O maior perigo foi aquele cabeceio que a gente viu do Jair, que o goleiro fez uma boa defesa, e teve também um chute do Tietê. Ponto final, acabou, é isso aí. 45 minutos de 2 chutes, que na verdade não é nem chute, 2 finalizações, porque um foi de cabeça, e só. Mas no segundo tempo, o que é que vai ter aqui pra gente? No segundo gol do Volta Redonda. No segundo tempo, o que acontece é o seguinte, olha só, uma bola aqui que vem de um bom lance do Volta Redonda, eles colocam ela na área, o João Vitor dá um toque para trás e faz gol contra, eles aqui comemoram, e tá aqui o João Vitor, já dá para criticar o João Vitor, porque fez gol contra no começo agora do Campeonato Carioca, eu teria um pouco de pé no freio, tá? Por quê? Nos primeiros 45 minutos, é claro que agora a gente vai ficar com a imagem um pouco manchada, mas eu tô aqui justamente para limpar essa mancha, os primeiros 45 minutos do João Vitor foram praticamente perfeitos, ele ganhou tudo, ele tentou e acertou tudo que tentou, tá ligado? E aí, cara, é uma infelicidade, é o tipo de gol contra que, sabe, obviamente é um erro, não existe gol contra que não é um erro, tá ligado? Mesmo quando é um azar, é um erro mesmo assim, ele vai dar um toque ali pra trás pra tentar desarmar o jogador do Volta Redonda e quando viu, ele vai lá e faz um gol. Assim, dá raiva porque, né, pô, gol contra e tal, e a gente vem do ano aí, de anos, na verdade, que a zaga do Vasco é uma morte, né, Rodolfo Zaga e Léo Pelé, você tá ligado? E o João Vitor, ele foi esse cara de 40 milhões de reais. 40 milhões. Então, assim, ele é esse cara que se tem muita expectativa, mas que ano passado jogou o ano todo, não conseguiu se firmar quase que hora nenhuma. Começa esse ano, como eu disse, o primeiro tempo dele foi perfeito. Acho que cabe essa palavra, tá ligado? Foi perfeito. No segundo tempo ele faz um gol contra. Então, assim, o Vasco sofreu muito pouco. Se você quiser ser otimista, você pode falar que o Volta Redonda criou pouco. Porque os 2 gols do Volta Redonda foram erros do Vasco. Não foi aquele gol lá que, pô, trabalharam a bola no chão e acabou acontecendo. Na verdade, esse gol aqui até tem uma bola bem trabalhada, só que o chute final não é de um jogador do Volta Redonda. Então, assim, se você quiser ser otimista, você pode olhar que o Volta Redonda não conseguiu fazer muita coisa contra o Vasco. Se você quiser ser pessimista ou talvez realista, você pode ver que o Vasco teve 2 zagueiros entregando 2 gols. Enfim, vamos dar sequência, porque logo depois o que acontece é o seguinte, gol, pirata, Verratti, mais um, para de fofoca, cala essa boca e senta logo na... Vamos parar por aqui, porque tem criança vendo. Olha só, ele vai pro pênalti, ele vai pra cobrança, ele cobra e faz mais um gol. Ele que tá aqui comemorando, ele que é o artilheiro do Campeonato Carioca, ele que foi o artilheiro da Copa do Brasil, ele que é muito goleador e ele que também é caneludo, mas é o nosso caneludo. Cara, me chama a atenção o seguinte, primeiro o Caio Tenório, que é cria do Vasco, que cometeu pênalti. Obrigado, importante ajudar, não importa em qual time que você tá. Segundo, o Verratti segue sendo cobrador de pênaltis do Vasco. E eu falo isso porque, assim, o cobrador de faltas é o Coutinho, o Jair é um cara que costuma bater pênalti às vezes... E ele foi quem sofreu, mas mesmo assim, mesmo tendo Jair em campo, mesmo tendo Coutinho em campo, quem bate o pênalti é o Verratti, que já cobrou muito pênalti bem cobrado no Vasco, mas também já perdeu uns aqui e ali. Fato é que, independente de qualquer coisa, de qualquer erro, ele continua sendo, pelo menos aparentemente, o cobrador principal.
Me agrada. Já perdeu um aqui e ali e tal, mas me agrada, tá ligado? Eu gosto do Verratti batendo. Na sequência, senhoras e senhores, que a gente vai ter esse gol dos caras de novo, gol do Volta Redonda. E aqui agora, a gente vai ver o lance. Eu acho esse lance mais bizarro, um erro mais absurdo do que o gol contra do João Vitor. Olha só, o que fez o Lucas Oliveira? Uma bola que vem no meio de campo aqui, o Lucas Oliveira se embanana todo, bica pra trás, não dá tempo do Léo Jardim sair e de cavadinha por cima faz lá o gol do jogador, o jogador do Volta Redonda. Um erro absurdo do Lucas Oliveira, que aparentemente é um bom jogador. Então assim, eu vou tentar elogiar aqui primeiro, porque, cara, esses jogos que ele tem jogado bem, ele é um cara que tem uma boa saída de bola. Nesse jogo mesmo, ele teve momentos ali que ele ligou da zaga direto lá, já no campo ofensivo, passes bons, tá ligado? E aí aquilo, tem que ver, o que tem que ser observado é se ele vai continuar errando assim. Porque se for só uma coisa que acontece uma hora ou outra, tudo bem, tá ligado? Se o Léo Pelé, se o God of Zaga, se o Michael errasse só uma vez ou outra, tudo bem. O que não pode é você errar dessa forma ridícula, porque foi um erro absurdo toda hora. Então, assim, a gente tem que observar porque, cara, ainda tem o Maurício Lemos pra estrear, que, como eu falei, eu não sei o que tá esperando pra estrear, eu não sei o que tá acontecendo, tá demorando, daqui a pouco o Neymar estreia e ele não, tá ligado? Mas o Lucas Oliveira, ele vem jogando bem. Agora, sim, o erro é bizarro. Como eu falei, eu acho esse erro aqui até mais absurdo do que o gol contra do João Vitor, por mais, né, estranho que possa parecer falar isso, mas eu acho um erro mais absurdo. Tá aí, agora é assim, já dá pra crucificar o cara, vamos jogar fora, vamos tacar pedra no ônibus? Não, mas vamos ficar de olho, porque se esse for só um erro ocasional, que aconteceu do nada e não vai voltar a se repetir, tudo bem, acontece, às vezes até bons jogadores erram. Agora, se isso ficar acontecendo direto, aí sim, aí é um negócio pra ficar de olho, tá ligado? Enfim, pessoal, depois que a gente vai ter o Payet entrando e o Coutinho ficando. Eu não entendi muito bem a do Carille, porque logo no jogo mais difícil ele decide finalmente testar os dois juntos na mesma hora, num jogo que o Coutinho não estava jogando nada. Eu acho que, para além de ser contra o Volta Redonda, que é o líder do campeonato, porque isso aí, com todo respeito, pouco importa. Mas o que mais me estranha é num jogo que o Coutinho não tá jogando nada, ele ser premiado com a continuação, tá ligado? Ele continua em campo. Eu sinceramente não entendi e não deu certo. O Payet entra e, cara, aqui talvez seja o principal problema do Vasco no jogo de hoje. Fora, claro, os dois erros individuais lá na defesa, mas o Vasco criou muito pouco. O Vasco tava com um meio-campo muito recheado de talento e pouca marcação, porque assim, Tietê, Jair e Paulinho, eles não são especialistas em marcação. Eles criam muito melhor do que eles marcam, tá ligado? Eu acho que em determinados jogos do campeonato tem que ver se o Hugo Moura não vai ter que jogar titular, porque o Hugo Moura, ele é mais de, sabe, marcação, de bater até na própria mãe se precisar. Mas não, hoje a gente tava com um meio campo ali que é um meio campo de criação, mas que não tava criando, a bola não chegava no Verratti, como a gente viu, teve lance do Verratti fora da área, tendo que, sabe, tentar cruzar pra dentro dela. Então, nossa, o Vasco criou muito pouco. O Coutinho em campo não rendendo nada, errando quase tudo que tava tentando. O Payet entrou... Mano, de verdade, eu seguro pra criticar os caras, tá ligado? Porque aí chega no próximo jogo eles fazem golaço, porque tanto ele quanto o Coutinho são fora de série. Mas, cara, o Payet tava batendo os escanteios, mais alguns, porque direto ele faz isso, uns escanteios horrorosos, tá ligado? Um negócio meia altura, com pouca força, que nem chegava na área direito. Pô, aquilo me dava raiva. Aí depois trocou pro Piton, o Piton cobrou o escanteio gol. Assim, pô, eu fico de cara, o que acontece? Bola parada, não tem marcação, tá ligado? É só cruzar. Eu fico realmente incomodado de jogador bom, que é o caso de Payet, que é o caso de Coutinho, cobrar uns escanteios em sequência. Você cobra um, dá errado, mas você ganha outro escanteio logo na sequência e você cobra mal de novo. O Payet, ele cobrou muito curto, o outro ele cobrou muito longo. Eu fico, cara, assim, bola parada é fácil. Assim, escanteio, é só colocar a bola na área e deixa o Verratti fazer alguma coisa, tá ligado? Mas Coutinho não deu certo hoje, o Payet também não deu certo hoje. Dito isso, são dois jogadores acima da média do Brasil e, portanto, pode ser que no próximo jogo cada um faz um golaço. Eu espero que isso aconteça, certo? Mas a gente critica quando tem que criticar, eu acho que hoje foi o caso. Sim, jogaram muito mal, o Vasco não criou quase nada. Quantas chances o Verratti perdeu hoje? Que eu me lembre nenhuma. Eu acho que isso diz muito sobre a bola não ter chegado, tá ligado? Tipo assim, o Verratti, ele não pode se dar o luxo de perder chance, porque se ele perder, não tem tido várias não, tá ligado? A bola não tem chegado, o Vasco não tem criado o jogo. O Vasco não tem criado. E aí, se você for parar pra pensar, um gol foi de pênalti e o outro gol foi de cobrança de escanteio do Piton. Ou seja, com a bola rolando no chão, trocando passes,
Não criou nada. Enfim, o que a gente tem depois? A gente tem mais um gol do Pirata, mais um gol do Verratti. É impressionante, é artilheiro, é goleador e também é caneludo. Mas, olha só, cruzamento dentro da área, como eu falei, o camisa 6, o Piton, ele olha lá, tudo bem, tudo ok, cruza e aí na área sobe, cadê? O Verratti e faz mais um gol de escanteio. Verratti que chega agora a 5 gols em 4 jogos de campeonato carioca, ele é o artilheiro e chega agora a 38 gols no Vasco. Isso em todos os anos dele aqui. Cara, é um artilheiro. A gente tem que vira e mexe, pontuar essa parada dele ser meio caneludo. Eu acho que um fenômeno parecido acontece lá no São Paulo com o Caleri, tá ligado? Que ele também sofre muita crítica em relação a isso, de, pô, faz muito gol, mas não tem muito um refino com a bola no pé. Mas, mano, a gente aqui, o tanto que esse cara salva nós, como eu falei, gente, ele tem 5 gols em 4 jogos. Ele tem mais gols do que jogos no Campeonato Carioca, tá ligado? É muito bom jogador. É muito bom jogador. E extra-campo, polêmicas à parte, acabou toda aquela parada lá de salário de 1 milhão e tal, ele desmentiu tudo. Mano, de verdade, assim, tudo bem zoar, mas quando você para pra ver mesmo, não tem muito o que reclamar do Verratti, não. Não tem, tá ligado? Não tem, porque se não fosse ele, a gente ia estar numa situação pior. Agora, é isso, 2-2. Você já pode sair do vídeo? Não, porque a gente tem que comentar aqui do Bruma, que parece que tá pra chegar. Pra você que não sabe, jogador português, que parece que o Vasco tá fechando. Josão joga em qual posição? Joga de goleiro, não? Ponta. E é o que a gente tá precisando, porque, por enquanto, o David tá longe de voltar, o Adson tá mais perto, mas não tão perto assim. Isso aqui é o ponta que o Vasco vai trazer, provavelmente. Tá quase tudo certo pra ele chegar pra ser titular. Então, assim, a gente tá falando de jogador de 30 anos de idade, que tem como característica ser muito rápido, que tem um bom número de gols e assistências lá na Liga Portuguesa. Ele joga no Braga, pra quem não tá ligado. Tipo assim, talvez você nunca tenha ouvido falar, mas é um jogador que chega com renome, é um cara que estava bem na Liga Portuguesa. E claro, gente, a Liga Portuguesa não é, sei lá, La Liga, não é Premier League. Mas se você parar pra pensar, o Vasco está tirando um jogador titular, tá ligado? Do time do Braga. Isso é legal. É um cara que, se vier mesmo, provavelmente vem pra agregar legal. Ele tem até uma entrevista falando, pô, quando o jogo tá difícil, é fácil. Só dá a bola em mim que eu resolvo. Um cara meio de personalidade. Enfim, tá faltando. Tá faltando essa válvula de escape. Tá faltando esse Adson, tá ligado? Esse DVD que abaixa a cabeça e sai correndo e tromba todo mundo. Porque o Vasco não tem tido ponta. Porque, mais uma vez, o Alex Teixeira não conseguiu fazer nada. O Coutinho também nada fez. Tá faltando um Adsonzinho. E isso aqui, aparentemente, é uma boa compra que o Vasco estará fazendo. Vamos ver se conclui mesmo, se ele realmente vem. Eu torço para que venha. Enfim, é isso. Empate. Tá ruim. Não tá tendo em vista que foi o jogo. Tem que ficar de olho nos erros lá, se não vai continuar acontecendo. E o Verratti é bom demais, gente. É caneludo, tá ligado? É caneludo. O Verratti é o melhor atacante do Brasil? Não, tem gente melhor. Mas talvez ele seja um dos mais relevantes. No sentido de, mano, o Vasco sem ele é outro time completamente pior, tá ligado? Ele impacta positivamente de uma forma que é até difícil de colocar em palavras. Verratti é foda. É isso, tchau, obrigado.